indicativas antidoutrinárias. Por que isso acontece? Que o médium sai do circuito do debate, das discussões. Gente, Chico Xavier, a vida inteira, teve pessoas com ele. O destaque era Ambrosina. Para nós, humanos, o destaque foi Chico Xavier. Graças a Deus que foi. Mas o Chico não estava sozinho. O Chico ele não teria conseguido se ele não tivesse junto dele essa pleiade de entidades espirituais que auxiliavam ele nos momentos mais difíceis, porque Chico tinha dramas, ele tinha conflitos. Por que é a Ambrosina? Por que não é Zezinho? Porque ele é uma alma feminina. Que um dos maiores desafios dele foi ter investido de uma roupagem que psicologicamente não era dele. Porque se ele viesse como mulher, ele não teria a consideração que teve, por conta da sociedade machista. Ele mesmo fala disso no programa Pinga Fogo, nas entrelinhas. E o povo vê e não vê, porque é mais fácil santificar. Porque santificando, de alguma forma, nós acabamos como que pegando uma réstia. A pior obsessão é a da subjugação. E a gente vai vendo nessas obras que remontam aos médiuns, quantos que acabaram subjugados. E a subjugação, ela se dá quando o indivíduo perde quase a vontade de operar. Há um conúbio tão intenso que o indivíduo entra no ridículo. Aí tem a subjugação moral e a motora. Né? O indivíduo costuma a ter comportamentos que ele não quer aquilo, mas ele não consegue. Ele se torna um fantoche na mão de entidades espirituais. Agora, por que aconteceu tudo isso? Pode ser que não seja nesta existência que ele vai ser tratado. Ou uma cura definitiva. Porque nas nossas casas espíritas, vocês que frequentam outras casas também, se deparam com entidades que estão ali há anos, tomando passe, e vão continuar tomando passe ali. Porque não dá conta psiquicamente. Agora, por quê? Porque utilizamos indevidamente a nossa inteligência. Seja para elaborar de uma forma equivocada, para criar de uma maneira destrutiva, ou mesmo por agressões que nós implementamos durante tanto tempo na nossa própria intimidade, tirando a própria vida, criando situações complicadas. Os amigos que visitam os hospitais psiquiátricos sabem do que nós estamos falando. Nós, nas nossas famílias, a cada momento aparece um caso que a gente vê, que é desvio de psiquismo, que é sensibilidade que está precisando ser tratada, e nem sempre a gente dá conta de trazer para o centro. Porque no nosso papel não é se transformar. Um amigo meu fala que ele trabalha no SAMU espiritual. Que tudo quanto é problema da família dele, toca o SAMU dele. Isso é uma brincadeira irreverente, porque na hora que o negócio aperta, você tem que procurar aquele povo que mexe com aquelas coisas. Tem uma tia minha que ela até hoje, ela não perde a pose. Não posso contar quanto tempo. Mas até hoje, desde que eu comecei, ela falou assim, na época eu solteiro, morava do lado dela, assim, e aí? Hoje é o Pemba, né? Eu falei assim, é. Aí eu tive com ela esse final de semana, ela falou assim, e aí, como é que tá o Pemba? Eu, joia. Eu vou falar o que para ela? Ela não me perguntou o que é Pemba, ela afirmou que é Pemba, então é Pemba. Nós não temos que trazer todo mundo para o centro espírita. Porque eu não estou aqui, nenhum de nós somos incentivados por Allan Kardec a fazer proselitismo. Mas Jesus nos pede para amar toda hora. Amar toda hora significa para nós
estabelecer realmente o vínculo com o divino. Por isso ele define que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma relação perene. Amar a vida, amar ao próximo, e em último momento amar a nós mesmos. Essa didática não podia ser diferente, porque nós somos egoístas. Mas o certo, analisando com profundidade, é a gente entender que a gente tem que amar é a si mesmo. Nós temos que cuidar desse jardim que tem que florescer, que tem que espargir luz. Porque quando a nossa intimidade irradia luz, a luz que nós estamos irradiando, na realidade ela não é nossa, ela vem de Deus. Só que eu estou sendo enaltecido, fertilizado, engrandecido, transformado por essa luz. E quem que vai receber essa luz? Aquele que está se relacionando conosco. Deus é luz, afirma João. Jesus diz que Ele é a luz do mundo. No capítulo 8 de Mateus, no versículo 12. Mas Ele fala para nós em Mateus, no capítulo 5, que nós também somos luz. Vós sois sal, vós sois luz. Emmanuel vem falando então que o grande lance é aprimorar a nossa mente para que a nossa mente possa refletir a genuína luz. Porque esta é a função da nossa mente. Espelho da alma. Queridos amigos, voltando para aquele contexto daquela casa em que Chico Xavier, a cada frase, irradiava amor, luz em cada frase, em cada olhar, em cada momento em que ele se colocava para ouvir. Não era tecnicamente como a gente faz. Posso falar com você? Pode, mas anda rápido. Porque ela já estava. Ela estava ali por amor. Então, quando nós procuramos o médium, vamos respeitar o médium na condição de alguém que está lutando para irradiar a própria luz dentro do contexto do trabalho. Ele está irradiando luz. Vê que a luz que há em ti não sejais treva. Isso a gente pode fazer quando está lavando a fraldinha do neném. Falar isso, outro dia eu falei isso, falei assim, não, Casalberto, você está tão desatualizado que nem fralda lava mais, é descartável. Eu falei assim, então tá bom, então na hora que tirar o durex, eu nem sei qual que é o termo, que tirar a prega, tira com amor. Estiver fazendo arrozinho para o teu marido, faça com amor. Não é só quando eu estou levando rosa para minha esposa no dia do aniversário do casamento, porque esse ano eu lembrei que eu vou irradiar amor. É no trato, é no telefonema. Casalberto, mas não dá, está tudo corrido. Não saiba que tudo vai correr, mas o amor fica. Porque Deus não corre. Deus irradia. O tempo é dos homens, nos relembra o coordenador. Mas as bênçãos são de Deus. Então vamos pensar que a mediunidade é um assunto que precisa de ser estudado, cuidado, como uma joia, como uma plantinha que precisa de ser regada. Ouça o teu dirigente, ouça o teu médium, como se o médium fosse seu. Mas é uma forma carinhosa de dizer. Grupo mediúnico, se intercambie. Terminar a reunião, faz a avaliação, a prece final, mas sei lá, uma vez por mês, de 3 em 3 meses, vamos tomar um café junto. Seja no centro, na casa de alguém, ou no parque.
Vamos cuidar uns dos outros, porque somos humanos. E vamos lembrar que a Ambrosina, ou o Chico Xavier, não eram santos. Nós olhamos para os grandes vultos e transferimos, muitas vezes, um aspecto místico ou mítico que é destituído de realidade. Por isso nos decepcionamos quando chega uma intriga, uma fofoca. Não, mas fulano espírita. Somos nós espíritos os que estamos mais sujeitos a cairmos. É a ordem natural das coisas. Nós conhecemos a queda. Falo por mim. Nós sabemos aonde é o gueto. Aonde tem dor, que tem fome, que tem ódio. Só que isso não me alimenta mais. Eu não posso mais me chafurdar na lama. Porque Allan Kardec está me abraçando como um grande pai. Chico, quando falava de Kardec, tratava-o como um grande benfeitor da sua vida. Sabem por quê? Porque no século XIX, nascera no ano de 1831, e se chamava Ruth Céline Bocquet. Com o passar do tempo, quando se tornou médium, substituíram o sobrenome. Porque era comum na época os médiums ter o chamado nome de guerra, nome profissional, que eram remunerados. Isso era da época. Ela teve a oportunidade de ter sido uma das médiuns principais de Allan Kardec. E pelas suas mãos, o Livro dos Espíritos foi revisado. 60 brochuras do livro dos médiuns, que se comemora 150 anos, foi ditado aquela alma, que na época tinha apenas 16, 17, 20 anos de idade, nas famosas reuniões na casa do senhor Rustem. Ela sabia que lá atrás ela virou as costas para o seu mestre. Ela quis reconhecimento. Ela quis aplauso. Por isso o seu maior desafio nessa vida foi virar as costas para o elogio. Jamais prestar atenção nos prêmios, milhões, nos aplausos, dos títulos. Quando recebia o título de cidadão honorário de qualquer cidade, ela dizia: vocês estão me entregando o prêmio para a doutrina espírita. Eu sou aqui apenas um cabide que recebo o prêmio e transfiro-o para Allan Kardec e para o espírito de verdade. Ela sabia o que é uma queda e como o preço é alto. Por isso ela se apagou. Naquela cidade, no ano de 1910, neta de Francelina Gomes, escrava de Sabará, negra, o preconceito da época. Foi ali que reencarnou Maria João de Deus, filha de Francelina Gomes, que se chamava João de Deus por conta do nome do padroeiro do hospital, que era filha de escravo, nem sobrenome tinha. Essa mulher santa, que trouxe um livro chamado Cartas de uma Morta, que é um livro de extrema sensibilidade que Chico Xavier psicografou, recebendo a mãe que voltava, o coração daquela criança já jovem sangrava pela ausência daquele espírito que teve mais pujança na vida dele. Ela volta para contar como era a vida lá e ao mesmo tempo luarizar as esperanças daquele garoto com seus 21 anos de idade. Foi ali, naqueles rincões da simplicidade que pudesse conectar o médium à manjedoura de Jesus.
Porque o médium é depositado numa manjedoura para se tornar alimento.